Então, gente, a gente tem mostrado ao longo de todas essas nossas lives o quão complexa é a situação atual. A gente não tem resposta para isso, a gente está tateando, né? A gente gostaria que o governo tivesse um pouco mais equilibrado aí nas decisões, mas a gente está tateando nisso e a gente não consegue dar uma resposta definitiva para isso. Mas uma coisa que eu gostaria que a Mônica comentasse é sobre a inflação, que é algo que afeta diretamente o brasileiro médio, né, o brasileiro que vai e faz o supermercado, o brasileiro que vai comprar um saco de arroz, um saco de feijão, ele sente isso no bolso, e essa inflação, ela é algo esperado, que a gente já conseguia prever, a gente está sendo pego de surpresa agora, porque de certa forma a gente não vê muito esse debate nas grandes mídias, a gente não consegue identificar, mas se isso está acontecendo agora, será que isso vai sumir semana que vem, ou será que isso vai aumentar? O que você pode falar para a gente sobre isso, Mônica? Olha, várias coisas, mas primeiro, deixa eu dizer a todo mundo que é verdade que é só para quem é assinante, mas o último artigo que eu escrevi para o El País, eu escrevo quinzenalmente para o El País. O último artigo que eu escrevi para o El País, que saiu na terça-feira, essa terça-feira agora dessa semana, tratou exatamente desse tema. Foi sobre a inflação no Brasil, sobre o nosso trauma hiperinflacionário e como o nosso trauma hiperinflacionário determina a maneira como a gente pensa a inflação no Brasil, e a gente tem uma espécie de aprisionamento mental em relação a questões inflacionárias por causa desse trauma vivido no nosso passado, o que nos leva a interpretar a inflação sempre de uma mesma maneira, né? Então, o que a gente vê na mídia, o que a gente vê os economistas dizendo? Se tem inflação é porque o déficit público está muito alto, a dívida pública está muito alta, e esse é o diagnóstico perene, esse é sempre o diagnóstico de inflação no Brasil. E é o que nós estamos ouvindo agora. Essa é, inclusive, uma das razões para que alguns economistas tenham chegado ao disparate de dizer que não dá para ter auxílio emergencial porque vai causar inflação. Agora, se a gente parar para pensar um pouco sobre a situação atual, é muito fácil, se você não estiver preso nesse trauma do passado, não é muito difícil você enxergar outras causas na inflação, né? Então, eu vou fazer aqui uma espécie de analogia que não é boa. Eu não gosto de comparar uma crise humanitária proveniente de uma crise de saúde pública a uma guerra, mas ela é útil. Essa analogia ela é útil para sintetizar o argumento. Quando você tem uma guerra, e a gente tem experiências de guerra no passado em que isso ocorreu, aliás, praticamente todas, né? Guerras na Europa, guerras mundiais, enfim, o que for. Quando você tem uma guerra, você interrompe e perturba enormemente, desmantela até as cadeias de produção de bens e serviços. Então, o lado da oferta da economia fica completamente comprometido. O que significa isso? Significa que bens e serviços que seriam providos numa situação normal não são mais providos na mesma quantidade numa situação de guerra. Então, os preços sobem, porque esses produtos e esses serviços ficam escassos. E numa situação de escassez, os preços vão subir, a não ser que a demanda tenha colapsado muito, tá? O que aconteceu no Brasil? E não foi só no Brasil, não. Aconteceu em outras partes do mundo, mas no Brasil em particular. No Brasil em particular, a gente passou o ano inteiro de 2020 batendo cabeça sobre quais iam ser as medidas para combater a pandemia. Eu me lembro que num artigo que eu escrevi para o Estado de São Paulo, em, março de 2020, eu elenquei todas as medidas que precisariam ser feitas para que o Brasil enfrentasse bem a pandemia. E, dentre esse rol de medidas, tinham lá medidas que contemplavam pequenas e médias empresas, microempresas até, que são elos importantes nas cadeias de produção, como fornecedores de insumos e tal, para que as cadeias de produção funcionem. No livro, vou fazer uma propaganda, eu nunca faço isso, tá? Mas no livro que eu lancei no ano passado, esse livro aqui, para quem tem esse livro em casa, na página 71 desse livro,
na página 71 desse livro, tem, no segundo parágrafo da página 71, aqui, tá? Tem toda a descrição do rol de medidas, das medidas que deve ser. Esse livro foi lançado em 2020, gente. Tem todas as medidas que o governo brasileiro deveria ter feito, inclusive uma parte bem grande, tem um capítulo inteiro que fala sobre o papel do BNDES nesse contexto, de como evitar o colapso das cadeias de produção. O governo fez alguma coisa assim, semelhante a isso? Tentou dar jeito nisso de alguma forma? Não. Então, o que aconteceu? Nós vimos falências várias de empresas pequenas e de empresas médias no país, que são elos importantes nessas cadeias de produção. Ou seja, o país sofreu e continua a sofrer um choque de oferta muito forte, que é parecido com o choque de oferta de uma guerra, tá? Por não ter dado suporte a esse lado da economia. Isso resulta em quê? E aí vem um paradoxo, porque no Brasil a gente tende a achar sempre, de novo, voltando ao nosso trauma inflacionário do passado, a gente tende a achar sempre que a inflação brasileira, ela provém de um excesso de participação do Estado na economia. E, geralmente, quando você estuda os casos passados de inflação no Brasil, isso tende a ser verdade. Isso não significa que isso é verdade sempre, porque no momento, o diagnóstico que eu faço da inflação no Brasil não é presença excessiva do Estado na economia, é exatamente o contrário, é a ausência do Estado na economia. Porque se o Estado tivesse feito o papel de, numa crise, isso é o papel do governo numa crise, não é o papel do governo em qualquer circunstância. Como eu dizia anteriormente, antes da live aqui, quando estava conversando com o Lucas e com o Guilherme, a minha especialidade na área de economia sempre foi crises. Então, eu falo aqui de situação de crises. Em crises, o governo tem um papel a desempenhar. E um desses papéis é justamente você dar sustentação às cadeias de produção. Se você não faz isso, elas vão se desmantelar, empresas que são elos fundamentais das cadeias de produção vão à falência, e aí o que você vai ver? Preços subindo. Você vai ver uma inflação proveniente de uma ausência do Estado nas medidas que deveriam ser tomadas, que é um diagnóstico totalmente distinto do tradicional quando a gente fala de inflação no Brasil. O que isso significa para nós à frente? De um lado, que as medidas sendo tomadas pelo Banco Central de elevar juros não ajudam em nada a controlar essa situação. Porque se o problema está exatamente no balanço das empresas, se as empresas estão com dificuldade, por isso não fornecem insumos ou fornecem de forma insuficiente para a produção desses bens e serviços, essas empresas não serão auxiliadas com aumentos na taxa de juros. Lembrando que as empresas precisam tomar crédito para sobreviver e um aumento na taxa de juros, evidentemente, pressiona o custo de endividamento das empresas. Então, você não está ajudando em nada a resolver esse tipo de situação inflacionária com altas na taxas de juros. Logo, o Banco Central e o diagnóstico que o mercado financeiro brasileiro fazem da inflação está errado e não vai ter assistência alguma ou nenhum alívio vindo de alta de juros. O alívio só vem quando essas cadeias de produção se reorganizarem. Só vem quando isso acontecer. Eventualmente, isso acontece. Ou porque as empresas aprendem a trabalhar de outra forma, as falências acontecem, as empresas se reorganizam, há uma reorganização do processo produtivo, leva tempo, então isso significa que a gente pode conviver com a inflação por mais tempo, devido à ausência do Estado em cumprir o seu papel, ou pode acontecer de forma mais rápida, se o governo se der conta de que, sim, ele tem um papel fundamental em manter essas cadeias de produção funcionando. Dado o que é o governo brasileiro, em particular o que é o governo brasileiro em matéria de política econômica, eu não espero esse abrir de olhos por parte do Paulo Guedes e equipe. Então, eu acho que para todos que estão aqui nos ouvindo, o que é de se esperar é que vai haver uma reorganização do processo produtivo no Brasil, mas vai levar tempo. E, infelizmente, por ausência do Estado, a gente vai conviver com um processo inflacionário mais longo. É hiperinflação?
não, a gente não tem demanda para isso. Uhum. Então, o que a gente tem que pensar, na verdade, não era só um auxílio à população, né, mas sim também às empresas, talvez um subsídio de juros e tudo, para salvar as empresas que estão morrendo, sim, né? Então, E, Lucas, é exatamente por isso que na carta do Abril pela Vida, que muitos de nós assinamos, o que a gente defendia lá, em termos de medidas, né? A gente está defendendo um lockdown de 3 a 4 semanas, a gente estava defendendo para poder dar suporte a esse lockdown, o auxílio emergencial para as pessoas vulneráveis no valor de uma cesta básica, e a gente estava defendendo também o auxílio às empresas, exatamente por essa razão.